A gente estava falando aqui, padre, no início do programa, que o nosso comprometimento aqui com a palavra que possa fazer bem. O senhor sabe muito bem que hoje, neste momento, existem muitas pessoas que nos assistem, sofridas, machucadas pela vida. E eu faço questão de, quando tem uma pessoa aqui comigo, sobretudo você, a gente trabalhar uma ou outra questão teológica, muito embora algumas pessoas não entendam, acham que o programa não é para isso, não é para questão teológica. Mas a palavra que alivia, ela vem da teologia, né? E às vezes um conhecimento de teologia pode esclarecer e abrir caminhos para reflexões humanas o que você tempo falou todo. de Santo Agostinho no início, é extremamente poético, mas extremamente teológico. Teológico. Cristão, recebe aquilo que você é o corpo de Cristo. Eu achei bonito aqui, padre, que o Antônio Barreto, lá de Belém, ele escreveu e ele falou assim: Padre Fábio, eu não consigo entender o mistério da Santíssima Trindade. Talvez a minha fé seja pouco fortalecida. Vamos falar para ele, vamos conversar com ele aqui. O mistério da Trindade. Ô Fábio, você sabe como é que Santo Agostinho escrevia os livros? Não. Dizem que ele tinha vários escribas. Então, ele ditava uma série de coisas para um, e aí aquele sujeito durante o dia ia elaborando. Depois ele passava para o outro e assim ele ia editando vários livros. Livros num tempo que não existia editora, naturalmente, né? Eram escritos únicos. Aqueles manuscritos, né? Manuscritos, não tinha imprensa. Mas um dos seus livros, e talvez o mais belo de todos, junto com Confissões, chama-se De Trinitate, a Trindade. E esse livro, ele começou logo no início de sua vida de bispo, e ele só terminou no fim da vida. E terminou de jeito meio incompleto. E lendo o livro, eu às vezes tenho a impressão de que ele rasgava páginas. Que ele chegava numa parte e chegava à conclusão de que não tinha dito nada de importante. Mas o legal é que no final, imagina, no final da vida, passando a vida inteira escrevendo um livro sobre a Trindade, ele escreve assim: eu acho que eu não disse nada de muito novo, nem de muito importante. Acho que eu não cheguei a nenhuma conclusão realmente fundamental a respeito do mistério da Trindade. Mas eu, pelo menos durante toda a minha vida, pensei nesse mistério. E se Deus me fez pensante, pensar é um jeito de louvar a Deus. Isso é lindo, né? Muito lindo. Maravilhoso. Eu não posso parar de pensar na Trindade. Eu não posso parar de pensar a fé. Eu não posso parar de ter uma fé inteligente. Não basta ter fé, é preciso pensar a fé. É preciso dar razões da minha fé. Eu não posso simplesmente emocionalizar a fé. Ter uma fé emocionante. Eu estou emocionado pela minha fé. Ótimo. Maravilhoso. Mas já pensou sobre isso? Já refletiu sobre isso? Não vou chegar a nenhuma conclusão, mas quem te fez pensante foi Deus. Então, há uma santidade no ateu que está inconformado com a fé. E ele precisa pensar. Porque se ele é ateu, é porque ele tem uma fé que Deus não existe. Né? Já está acreditando em alguma coisa. Ele acredita em alguma coisa, ele tem uma fé. Todo ateu é uma pessoa de fé. Ele tem pelo menos fé que Deus não existe. Então isso é uma inconformidade santa, talvez até sincera. E que talvez às vezes em alguns ateus você tem uma atitude tão coerente, né, do ponto de vista humano mesmo, já que ele não acredita em Deus, ele busca tudo que é bom do humano. E se esmera nisso, né? Eu particularmente vejo nisso uma intenção às vezes muito sincera, né? Sincera. Mas o pior é o indiferente. O indiferente é o pior de todos. Que pode estar dentro da igreja. Eu não quero assim pensar. Somos nós, né? Quantas vezes eu me reconheço indiferente? Essa semana mesmo estava escrevendo sobre isso. O desafio, né, de você vencer o processo da indiferença é muito grande. Porque a indiferença é um lugar cômodo. Ao mesmo tempo que você não faz, você está se defendendo, fingindo que faz. Então é muito cômodo, é um lugar muito fácil, muito confortável de se ficar. Você ter indiferença pelo outro, por exemplo, né, é muito fácil. Você o ignora, você não tem comprometimento com ele, você não se estimula para melhorar. Então eu trato com indiferença, deixo ali de lado. Né? Uma vez eu disse um negócio sobre a Trindade e achei que era muito original. Olha, só queria corrigir. Antônio Barreto é o nome da rua onde a mulher mora. Quem fez a pergunta é a Maria de Fátima, lá de Belém. Sabe, Fábio, eu vou dizer duas coisas sobre a Trindade. A primeira é que eu não estou conseguindo mais dizer Espírito Santo. Eu estou numa crise de vocabulário teológico. Porque nas minhas aulas de pneumatologia eu aprofundei um pouquinho a semântica do Espírito. Pneumatologia, teologia do Espírito. E eu descobri que essa palavra Espírito Santo, ou em latim Spiritus Sanctus,
é masculino em português. O Espírito Santo. Então fica lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 masculinos, tá. Mas em grego, pneuma é neutro. Já melhorou. Pelo menos tem um que não tem gênero. Não é? A trindade é mais diversificada. Agora, em hebraico e em aramaico, é ruach, com esse H aspirado. Uhum. Quando Deus cria o mundo, ele sopra sobre o barro. Mais ou menos desse modo, ruach. Quer dizer, é um vento o hálito, íntimo. Né? É um hálito, é um beijo. Né? E isso é feminino em hebraico. É uma ventania, é uma brisa santa. Talvez o sinal da cruz ficasse melhor se a gente fizesse em nome do Pai, do Filho e da brisa santa. Porque é feminino. Há uma feminilidade não sexual, há uma feminilidade de gênero na Trindade que faz dela uma família. Tem pai, tem mãe e tem filho. Não é? E aí talvez seja mais fácil a gente entender a Trindade como comunidade familiar. Esse é um jeito, isso é uma coisa que eu gostaria de dizer. A outra é que a Trindade é unidade. Santo Agostinho tinha esse problema. Se eu falar que a Trindade é diversidade, talvez eu chegue em 3 deuses, mas eu creio em um só Deus. Então aí, para ressaltar a unidade de Deus, ele usou a inteligência, a memória e o conhecimento. Mas eu vou num outro caminho mais fácil. Você canta, você fala, e quando você fala, a sua palavra é gravada. Por exemplo, está gravada aqui na televisão. A palavra se faz gravação, não é? A palavra que se faz carne é Jesus, é o Filho. Quem fala é o Pai. O Pai é o falante. O Filho é a palavra falada. Mas para que o Pai possa falar a palavra encarnada na história, que é o Filho, ele precisa de um vento, de um sopro, de um hálito que movimenta as cordas vocais. Isso é o Espírito. Então, cada vez que nós estamos falando, nós podemos lembrar que tem um falante, tem um falado e tem um falando. Então, o Espírito Santo é o gerúndio na Trindade. Há um particípio, né? Isso é lindo, há um sujeito, um particípio e um gerúndio. Agora, entender o Espírito Santo movimento como gerúndio, da ação, né? Exatamente. O Espírito Santo é a dinâmica de Deus. É um Deus dinâmico, não é estático. Não está no céu parado. Ele está não estando. E em não estando, ele está. Por isso está sempre vindo. Mesmo porque a dinâmica da ressurreição só pode ser compreendida assim, né? A E dos presença sacramentos? eucarística, né? Os sacramentos é o movimento de um acontecimento único, né? A única redenção acontecida, a única missa celebrada, o único perdão concedido, tudo em desdobramentos e em acontecimentos que não param, que não cabem no tempo. Você mesmo, Fábio. Você não é e nem está. Você está sendo. Estou sendo, Você é dinâmico. Aquilo que era não é mais. Quem está assistindo esse programa já não é mais do mesmo jeito. Aprendeu alguma coisa diferente. Então há uma dinâmica na vida. Sabe aquele negócio dos gregos, não é? Ninguém que entra num rio pode sair de lá. Porque quando ele chegar na metade do rio, ele já vai ser outro. Então, nós somos dinâmicos. Se nós entendermos a dinamicidade da vida, vamos pensar, por exemplo, no batismo no Espírito, que a renovação carismática fala, de um modo tranquilo. Eu não fui batizado, eu estou batizando. Eu estou sendo batizado permanentemente. Então há uma efusão, aquilo que Jesus diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Esse riacho é muito mais dinâmico do que uma lagoa parada. Com certeza. Não é? Então nós somos esses riachos. E é bonito você que nos acompanha aí. Quantas vezes você já escutou falar em plenitude da revelação, né? Jesus é a plenitude. Então tá bom, chegou ao final? Não. O que está nele plenamente revelado, nós ainda não conseguimos entender tudo. E a igreja se movimenta nisso. A sã teologia, ela é a tentativa de julgar luzes sobre o acontecimento já revelado, mas não totalmente compreendido. É o que o Sobrinho, né, chamava de maneira bonita, o dogma que liberta, né? Que não é aquela verdade fechada, que não é aquela verdade pronta, mas é uma verdade em desdobramento, em processo de ser conhecido. Isso é tão lindo, né? A Zezinha entrou na minha sala essa semana, com o livro do Papa Bento XVI, com 4 dedos dentro, todo anotado, Dio e el mondo, é o nome do livro em italiano. E ele estava encantado, dizendo: como é possível que esse homem tenha dito tudo o que eu gostaria de ter dito sobre família apenas numa frase? Começou a ler para mim. Bom, será que não estava já na Bíblia? Estava. Estava plenamente revelado. Mas só que o Papa, por meio de sua inteligência teológica, consegue nos explicitar no hoje, no aqui, no agora, de maneira dinâmica. Porque o Papa é um teólogo. Então a teologia faz bem. Muita gente diz assim: ah, padre, não vou fazer teologia porque vou perder a fé. Pelo contrário.
Você Uma ingenuidade, né? Você Pensar vai isso, entrar né? em crise na fé pequena e vai crer mais e melhor. E essa fé pequena é bom que a gente perca mesmo, né? Eu acho que a fé, eu acredito que a fé, ela tem que ser perdida todos os dias para ser renovada. Não adianta nada a gente se trancar numa verdade que nós determinamos como certa e aos poucos a gente vai perdendo a graça com isso e a gente não evolui, a gente não lê um livro, não é, padre? Hoje é tão difícil você acha, lidar Fábio, quem está ouvindo a gente... com um cristão que não quer crescer, com um cristão É. que não quer se aprimorar. É tão triste isso. Não, mas e tem gente assistindo a gente que pode estar pensando... Eu estou querendo... Eu estou lembrando intuir porque o que o pessoal está eu pensando. recebi um e-mail de um garoto muito inteligente, ele chama Jorge Formenton. E ele me escreveu, sobretudo, no dia em que você participou do programa. Porque o Jorge é um garoto que eu acompanho à distância através do e-mail, e ele está sempre me pedindo dica de leitura, ele leu alguns livros que eu sugeri, depois ele fez uma crítica, dando um feedback, né? Olha, padre, aquele livro me deixou em dúvida em muita coisa. Eu acho muito sincero o processo dele crer, né? E até falei sobre um pouco dessa perspectiva nesse livro que eu estou escrevendo com Chaleta, que é sobre medos contemporâneos. O medo de nós perdermos a segurança que a fé nos traz. É tão importante, no Jorge eu percebo essa honestidade, que eu gostaria de perceber em todo cristão. De você não ter medo de lidar com as ciências modernas, de você não ter medo de lidar com os conhecimentos contemporâneos, com as reflexões que são próprias do mundo de hoje, porque elas vêm para justamente nos ajudar a crer melhor. Exatamente. Foi o grande papel que teve a filosofia, os mestres da suspeita, no processo do iluminismo, né? Quando nós começamos o iluminismo fez isso para a fé. Quando ele lançou luz sobre a Idade Média, a gente descobriu que a gente não podia mais continuar do mesmo jeito. Alguém poderia lá, do outro lado ali da TV, né? Aí sentado nesse sofá, perguntar assim, questionar. Será que esses dois padres aí hoje não estão meio complicados? Não. Não é complicado. É complexo. Complexo. Qual é a diferença entre complicado e complexo? Esse relógio aqui, ó. Ele não é simplório. Ele é complexo. Eu não entendo tudo que tem aqui dentro. Tem um monte de informação aí que você não sabe nem mexer, né? Mas é simples. O horário está aqui. E ele me informa exatamente o que eu preciso, a hora de começar e a hora de acabar. E para ser simples, ele tem que ser complexo. O problema é que tem gente tão simplória que acaba complicando a fé. E se torna fundamentalista. Porque ele é fundamental. Ele quer colocar tudo em 3 frases. E para ser tão simplório, não é simples, ele é simplório. E aí ele acaba não sendo complexo, mas acaba complicando a fé. E aí nascem os preconceitos, quando você percebe que a religião ela é usada como uma arma de agressão. A gente já falou sobre isso daqui. É muito triste quando a gente vê dentro das nossas comunidades o mesmo espírito que prevalecia nas tribos. Uma tribo querendo derrubar a outra, uma equipe querendo destruir a outra. Maria de Fátima, uma das grandes belezas que nós podemos retirar da teologia da Trindade, de tudo isso que parece complicado, é justamente que ela nos sugere comunhão. Não existem as atribuições específicas. O Pai cria, o Filho salva, o Espírito santifica. Existe. Mas tudo isso é feito a partir de uma comunhão eterna. Né? É bonito você compreender que a Trindade, ela age em comunhão o tempo todo. E que ela nos sugere, a vida cristã, ela se espelha nessa vida trinitária. E que um jeito bonito que nós temos de compreender a Trindade é a gente estabelecendo o vínculo com as pessoas que são diferentes de nós, é a gente tendo paciência com as pessoas que trabalham conosco, é a gente sendo fraterno com as pessoas que estão do nosso lado, é a gente estabelecendo pontes, ao invés de quebrar essas pontes.